Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos assistem e quem nos acompanha pela rede social, muito obrigado pelo acompanhamento. Se fala tanto em democracia, se fala tanto em liberdade, se fala tanto em expressão. Nós vivemos isso nesses últimos anos, agora nesses pleitos eleitorais? Nem perto estamos disso. Nem perto estamos disso. Por exemplo, o latifúndio, aquele monopólio, o poder, ele fala hoje em liberdade, ele fala em democracia, mas foi esse mesmo latifúndio, esse mesmo poder, que há poucos dias atrás queria anular uma eleição legítima, dizendo que a urna era fraudada, que a urna eletrônica não era confiável. Então eu posso usar esse mesmo critério também? Eu me elegi hoje 6 mandatos com a urna eletrônica. E se eu não me eleger, se eu não for reeleito na próxima eleição, eu posso dizer que a urna foi fraudada, porque eu perdi, porque eu não me elegi. E isso foi usado há poucos dias atrás pelo poder, pela direita. E nós não. Nem eu posso usar isso. Se falar tanto em democracia, é deixar o pobre votar em quem ele quer. Se falar em democracia, não é reunir o funcionário no porão de uma empresa e dizer se é esse candidato da esquerda ganhar, eu vou fechar a empresa e você vai estar desempregado. Isso é democracia? É isso o direito que o grande dá para o pequeno? De que jeito? Isso não é democracia. Isso é voltar a 50 anos atrás, no tempo dos coronéis, dos ditadores. Se fala tanto em Venezuela, mas o Brasil há poucos dias ele vai virar uma Venezuela por causa do governo da esquerda. Isso quem fala hoje é o lado da direita. Mas como assim? Vai virar uma Venezuela de que jeito? Um governo não é para arrecadar recursos e deixar o cofre cheio de dinheiro, não. O governo é para distribuir renda entre os seus habitantes pobres, humildes, que necessitam do socorro do governo. Um governo socialista, ele não pode ser comparado com um governo da direita. Não pode. Um governo socialista, ele se preocupa com o quê? Com a saúde, se preocupa com a educação, ele se preocupa com a justiça, com o social, com a habitação. Um governo que tem essa linha, ele está preocupado com quem? Com o trabalhador. Enquanto que o governo do monopólio, o governo da direita, não posso afirmar tudo também? Não, tudo não. Mas ele não se preocupa com o pobre, com o pequeno. Ele condena o socialismo e ele faz uma ditadura. Por quê? Porque ele não dá a saúde para o trabalhador. Ele não dá moradia para o trabalhador. Ele não dá direito de um pobre sentar no banco de uma universidade. Ele não dá. Então, existe duas diferenças entre o governo da esquerda e o governo da direita. O governo da esquerda, ele se preocupa, como eu já disse, com o pobre, com o pequeno, com o Estado. E o grande não. O grande se preocupa com o quê? Com o que ele se preocupa, a maioria do tempo? Socorrer banqueiros falidos? Ele se preocupa com o granjeiro, com o fazendeiro?
E o pequeno agricultor lá não. O pequeno agricultor, ele tem que vender propriedade para o grande engolir ele vir morar numa cidade, vir morar numa favela. Porque o interior, ele vai ficando cada vez com menos gente. Isso se chama êxodo rural. Porque o pequeno não tem saída. Ele não tem acesso a uma linha de crédito. Quando ele chega lá, o grandão já levou tudo. Por quê? Porque o próprio gerente do banco liga lá para o grandão. Vem aqui e leva tudo, daí cada um ganha um pouco. Não tem como fugir desse assunto, porque é mais ou menos esse o caminho. E um governo que ele tanto critica aquilo que o outro faz para o pobre, ele copia muitas coisas. Ele copia. Por exemplo, hoje o governo do presidente Lula, ele dá o Bolsa Família. Sim. Ele se preocupa com Minha Casa Minha Vida. Ele se preocupa com o quê? Com mais médicos. E o grande não. Mas esse modelo de governo, ele vai ser copiado para o próximo candidato da direita, porque ele vai dizer assim: se eu ganhar a eleição, eu vou dobrar o Bolsa Família. Eu vou fazer milhares e milhares de casas populares. Eu vou contratar mais médicos. Coisas que não é verdade. Quando o governo da direita ganha, é menos casas, é menos médicos, né? E daí por diante. Porque no governo do presidente Lula, existem mais médicos. E no governo do ex-presidente lá, o Bolsonaro, era menos médicos. Qual é a diferença do socialismo, então, senhores? O senhor que está em casa me escutando. Qual é a diferença do socialismo e do capitalismo? Como já disse, o capitalismo, ele se preocupa em socorrer o grande. Ele se preocupa em socorrer o companheiro, né? Mas aquele companheiro do seu time, enquanto que o outro, ele não tem isso. E se nós olharmos num contexto geral, o nosso governo de 3 passos, agora eu vou partir para o governo municipal. O nosso governo municipal, ele não está preocupado com nada. Não está preocupado. Não. Por quê? Porque ele ganhou uma eleição e foi usado aquele argumento: ah, mas o candidato é do PT. Não dá para votar no PT. O PT é ladrão, não dá para votar no PT. Mas só que o PT, o nosso candidato, o doutor Jorginho, seria a sequência do trabalho, então, do ex-prefeito José Carlos do Amaral. Seria uma sequência de bons trabalhos. Postos de saúde abertos, remédio nas farmácias. Assim seria. Não seria como o atual prefeito que ia nos postos de saúde, gravava vídeos, denunciava os médicos. E o que melhorou? Melhorou com esse governo da direita? Melhorou? Qual é a diferença do ex-governo antes e desse governo agora? Melhorou as coisas? O nosso município voltou 30 anos atrás, 50 anos atrás. O nosso município voltou à cidade dos buracos. Voltou. O nosso município virou. O pequeno agricultor tem que vir implorar para ganhar uma hora a máquina, enquanto o grandão fica as máquinas 1 mês, 2 meses na casa lá do grandão, se tiver necessidade. O pequeno tem pouco acesso a essa administração. Pouco acesso. Muito pouco. Muito pouco. Nós temos um parque de máquinas que dá inveja para qualquer município. E está lá os operadores sentados que não conseguem trabalhar. Por quê? Porque as horas são terceirizadas. E não são terceirizadas por troco, não. São terceirizadas por altos valores. E valores de alta quantia, que favorece quem? A quem é terceirizado e quem está terceirizando. Esse é o tal do governo onde se entra pelado e se sai peludo. Esse é o dito popular. O bom entendedor sabe o que eu estou dizendo. São governos que se preocupam com eles. E o resto do povo, como fica? O pobre, o desassistido, como que fica?
Então, são momentos totalmente opostos com o ex-governo da direita e com o atual governo da direita no nosso município de Três Passos. E essas comparações eu tentei fazer para que você, amigo leitor que está em casa me escutando, você que está me assistindo, que você consiga entender. Um governo que não comprou lâmpada, senhor presidente, só mais um pouquinho para mim concluir. Um governo que nem o nosso, que não comprou lâmpadas. Um governo que nós aprovemos um projeto de mais de 5.401.200 reais que nós aprovemos aqui para a compra de lâmpadas LEDs. E até hoje foram aonde as lâmpadas? Onde é que foi? Nós aprovamos. E as lâmpadas foram aonde? Levaram para a FEICAP? Levaram para as casas de vocês? Levaram para as granjas? Aonde que se levaram? Para os banqueiros? Levaram aonde? Para os que produzem bastante? E as ruas como ficam no escuro, e o povo no escuro, e pagando a eliminação, e os boletos chegando. Então está aí, meu amigo, esses são os comparativos de governo de esquerda e da direita. 3 anos e meio dormindo, né? E aí? Mais 4 anos para dormir mais um pouco? Daqui uns dias, então, tem que ser, não desperta Três Passos, tem que ser o quê? Limpa Três Passos. Próximo, vereador Jair.